quando o intervalo chegou, falava ainda do princípio da eficiência. E aí quis mostrar rapidamente o parágrafo 2º e o parágrafo 7º, porque eles estão identificados com o princípio da eficiência. O parágrafo 2º, porque fala das escolas de governo. O parágrafo 7º, porque trabalha a ideia de fazer para os servidores, propiciar para os servidores cursos de qualificação, e também porque o parágrafo 7º fala da possibilidade de criar, mediante lei, o adicional ou prêmio por produtividade. Bom, gostaria também de mostrar o parágrafo 3º do artigo 39. Parágrafo 3º do 39. Qual é o papel do 39, parágrafo 3º? Ele discrimina direitos do trabalhador seletista, que devem ser garantidos aos estatutários. Repito, direitos do trabalhador seletista que devem ser garantidos ao estatutário. É simplesmente uma lista. Tá? Por isso que o 39, parágrafo 3º, ele remete ao artigo 7º da Constituição Federal, porque ele faz isso. Ele vai lá no artigo 7º e diz assim: os direitos A, B, C, D, E dos empregados, dos seletistas, eu devo estender também, garantir também para os estatutários, para os que têm cargo público no âmbito federal, exemplo, os regidos pela Lei 8.112 de 90. A ideia é simples, tá? Bom, só que esse 39, parágrafo 3º, também foi alterado pela emenda 19 e ele pode gerar perguntas surpreendentes. Vou fazer para vocês uma pergunta fácil, uma média e uma difícil a respeito do 39, parágrafo 3º, e aí vão entender por que eu estou mostrando. Se eu perguntasse para vocês o seguinte: o 13º, o direito de receber o 13º, que é um direito consagrado para o trabalhador CLT, lá no 7º da Constituição Federal, o direito de receber o 13º, é também um direito garantido ao servidor estatutário, conforme o 39, parágrafo 3º da Constituição Federal? Sim. Sim. Pode mudar o nome, pode ser gratificação natalina, não importa. Assim como férias. Férias está lá no 7º e o 39, parágrafo 3º diz para o estatutário também que coloquem isso nos estatutos. Por exemplo, a 8.112. Tá? Então, muitos direitos dos seletistas são naturalmente do estatutário também, mas o lugar de ver é o 39, parágrafo 3º. Mesmo sem termos estudado isso, por vivermos, a gente responde quase todas as perguntas. Uma um pouquinho mais sofisticada seria a questão da hora extra. Por exemplo, hora extra é um direito do trabalhador seletista. Será que o 39, parágrafo 3º, garante para os estatutários o direito de receber hora extra? Sim ou não? Tá? Essa já é normal gerar alguma dúvida. Ah, será que sim? Será que não? Ah, mas eu pensando em como é que funciona lá, nunca soube de alguém ganhando hora extra. Será que tem? Será que não tem? Tá? Férias e 13º, fácil. Hora extra pode causar algum estranhamento, mas é só olhar. No 39, parágrafo 3º, está lá hora extra também como um direito garantido ao estatutário. Se nós olharmos os estatutos, a Lei 8.112 de 90, Estatuto do Servidor Público Federal, ou a Lei Complementar 10.098 de 94, Estatuto do Servidor Público Estadual, Rio Grande do Sul, lá tem. Se na prática, na vida prática da administração, pagam ou não pagam, se recebe ou não se recebe, isso é um outro debate, nem vale a pena tratar agora aqui. Mas sim, é um direito garantido ao estatutário. Mais difícil é, aí sim, perguntar o seguinte, pergunto para vocês. E o direito de receber por atividade insalubre, perigosa ou penosa? Que é algo garantido ao seletista. Será que isso está garantido na Constituição Federal?
para o servidor estatutário, sim ou não? Sim ou não? Bom, se eu não conhecesse a Constituição, eu diria, é evidente que sim. É do seletista e está garantido para o estatutário também receber por atividade insalubre, perigosa ou penosa. Só que, se olharem o 39, parágrafo 3º, esse direito que já apareceu lá não está mais. Então, esse direito não é garantido para o servidor estatutário na Constituição Federal. Não é garantido. Vejam, eu não estou dizendo que ele não recebe, porque não ser garantido na Constituição não é sinônimo de proibido. Ah, não pode ter. Não, não. Não é garantido. Mas nada impede que o Estatuto preveja. A Lei 8.112 de 90, o Estatuto do Servidor Público Federal, tem essa previsão. A Lei Complementar 10.098 de 94, o Estatuto do Servidor Público Estadual, tem essa previsão. Até porque a Constituição antes exigia, depois parou de impor, mas não impediu que nos estatutos em que tem, continue tendo. E se alguém quiser colocar no novo estatuto, pode ter. Tá? Então, é um direito que o 39, parágrafo 3º, não garante ao servidor estatutário. Férias tem para o 7º, tem no 39, parágrafo 3º. Hora extra tem no 7º, tem no 39, parágrafo 3º. Receber por atividade insalubre, perigosa, penosa, tem no 7º. Não tem no 39, parágrafo 3º. Saiu de lá, emenda 19 de 98. Tá? Então, de novo, aqui eu não estou mostrando assim nada de muito sofisticado, mas chamando a atenção, né, de que a Constituição e a legislação têm vários lugares para gerar boas perguntas. E aí não preciso aqui falar de Radbruch, de Habermas, nem de Kelsen, nem de coisa nenhuma. Constituição Federal. Já li a Constituição Federal no que ela trouxe de dados em relação à emenda 19. Tá? Então, 39, parágrafo 3º. É uma lista que, se eu nunca a estudei, perguntado sobre o tema na prova, a maioria das coisas eu saberia por saber, porque eu sei de ouvir e tal, observar, pela lógica. Na verdade, a pergunta terrível é essa que eu acabei de fazer. Nos outros incisos, vocês não vão ter dúvida. Claro, qual é o problema aqui? Estudando a Constituição, quem pegou o 39, parágrafo 3º, viu que na verdade ali não está escrito nada. Tem só números. O 39, parágrafo 3º dizendo, e lá no 7º, incisos A, B, incisos 1º, 2º, 3º, incisos tais e tais, aqueles direitos lá vou garantir para o estatutário. Se eu não vou lá no 7º, eu não enxergo que direitos são esses. Pelo menos uma vez eu deveria ir até lá para enxergar os direitos. Senão eu vou buscar na memória que direitos são e aparecerão números romanos na memória. Não aparecerão os tais direitos. Então, pelo menos uma vez reproduzir essa lista. Tá? Porque, vejam, se eu fizesse essa afirmação para vocês. Está expresso na Lei de Licitações, na 8666 de 93, que um dos requisitos para se habilitar em processo licitatório, estou dizendo que está expresso lá, está escrito na 8666, que um dos requisitos para se habilitar em processo licitatório é apresentar uma declaração revelando que a empresa cumpre a regra que proíbe menores trabalhando na empresa. Aquela regra que está lá na Constituição Federal, no artigo 7º, se eu não me engano, no inciso 33. Proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz, algo assim. Essa frase, essa regra, está prevista na Lei 8666 de 93 como requisito para se habilitar em uma licitação? Mas eu já li a Lei de Licitações tantas vezes, deixa eu me lembrar. Não me lembro de estar escrito lá, né, respeitar a regra que proíbe menores.
Não vem na memória. Não vem por quê? Porque o 27 da 8666 lista os requisitos para se habilitar. E nessa lista, um dos itens diz assim: respeitar o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Se eu não fui ver o que está escrito no 7º, inciso 33 da Constituição Federal, eu não enxergo que aquela frase está dentro da 8666, logo como um requisito para se habilitar em uma licitação. Então, o 27 da 8666, que dialoga com o 7º, inciso 33 da Constituição Federal, se eu não fui lá ver, eu não sei. Aí se me perguntam se está dentro da lei, eu vou dizer, não, isso aí eu nunca vi escrito na lei. Não viu as palavras, porque o número estava lá. Tá? Essa paciência que a gente tem que ter. Claro, quando a lei remete para um artigo que ficou fora do edital, nunca vi uma pergunta sequer que tenha ido até lá. A lei jogou para fora do edital do... mas lê aquela lei que está lá. Eu nunca vi. Mas, na verdade, pertence ao programa. Porque se a lei... Né, a lei de licitações está... Não aconteceria isso na prática, mas só para simular. A lei de licitações está no programa. A Constituição Federal, não. Só que a lei de licitações, no artigo 27, remete para o 7º, inciso 33. Olha, aquela informação ela pertence ao programa. Mas quando a lei joga para fora do edital, não é normal que cobrem isso, mas poderiam cobrar. Agora, quando uma lei joga a informação para dentro do edital e eu não vou lá olhar, aí eu estou sendo dinâmico demais no meu estudo. Eu devia ter essa paciência de ir lá olhar, voltar e depois retomar a leitura. Tá? Bom, com isso eu estou dizendo o seguinte, 39, parágrafo 3º, pelo menos uma vez, vão até o 7º e voltem para ver que incisos são garantidos ao trabalhador seletista, que também estão garantidos ao estatutário. Estarão nesse movimento estudando direito administrativo, estarão nesse movimento estudando direito constitucional, porque é difícil dentro do programa de direito constitucional não aparecer o artigo 7º, estarão nesse movimento estudando direito do trabalho, porque se direito do trabalho estiver no programa, o artigo 7º também estará. Então quem estuda o artigo 7º estuda direito administrativo, direito constitucional e direito do trabalho. Tá? Isso a gente tem que... Isso sim potencializa o estudo. Tá? Bom, então vamos lá. Para terminar a explicação do princípio da eficiência, eu quero tratar ainda de dois artigos, que eu vou juntá-los. O 41 com o 169. O 41 com o 169. Por quê? Ora, em nome do princípio da eficiência, o que foi feito na Constituição Federal? Tornou-se mais difícil alcançar a estabilidade e mais fácil perdê-la. Em nome do princípio da eficiência. Repito, ficou mais difícil alcançar a estabilidade e mais fácil perdê-la. Antes, 41 da Constituição Federal, bastavam 2 anos. Agora tem que ter 3 anos cumprindo o estágio probatório. Tá? Faz tempo que isso foi alterado, mas quando a gente fala de princípio da eficiência, a gente volta para 98. Volta para 98, artigo 41 é importante. Se nós estamos em 2013, aí o 41 não é tão importante assim, mas é que o princípio da eficiência não é 2013, o princípio da eficiência é 1998. Então, repito, o artigo 41 passou a dizer estabilidade 3 anos. Tem que vencer o estágio probatório, cumprir 3 anos para alcançar a estabilidade. Antes o 41 falava 2 anos. E ele não impunha a avaliação, não dizia isso tão claramente. Agora não, tem que ter avaliação, tem que ter os 3 anos. E mais, o 41 prevê a estabilidade para quem? Prevê a estabilidade para quem tem cargo e emprego público ou só para quem tem cargo público? Cargo, está escrito lá. Quem tem cargo. Não era assim. O 41 não era assim. Ele não fazia essa distinção, cargo, emprego.
Agora ele diz quem tem cargo. Estabilidade é quem tem cargo. Quem tem emprego. Emprego, concurso para Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil. Não é cargo, é emprego. Concurso para empresa pública Correios. Não é cargo, é emprego. Bom, se é emprego, eu não estou dentro do 41. Se eu faço concurso para cargo, 41. Se eu faço concurso para emprego, não tem nada a ver com 41. Tá, mas aí como é que fica? Se eu faço concurso para cargo, com avaliação e 3 anos eu alcanço a estabilidade. Concurso para cargo. E se eu faço concurso para emprego, não vale nada? Bom, aí tem todo um desdobramento. O primeiro é notar. Não estás dentro do artigo 41. Se eu faço concurso para emprego, aí tem que saber, afinal de contas, para que instituição, vamos dizer assim, para que instituição eu fiz esse concurso? Foi para uma empresa pública? Foi para uma sociedade de economia mista? E se foi para uma empresa pública, ela presta serviço público ou ela exerce atividade econômica? Se foi para uma sociedade de economia mista, ela presta serviço público ou ela exerce atividade econômica? Ou esse concurso para emprego é para uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? Que aí eu vou poder dizer o valor desse emprego que tu tem. Se é um emprego que, tchau, despedido sem justa causa e sem motivação, ou pode ser despedido sem justa causa, mas com motivação, ou só pode ser despedido com justa causa. Concurso para cargo, 41, estabilidade. Avaliação, 3 anos. Concurso para emprego, bom, preciso saber qual é a instituição. Esse teu concurso aí foi para uma pessoa jurídica de direito público? Foi para uma pessoa jurídica de direito privado? Foi para pessoa jurídica de direito privado, empresa pública, Correios? Ou foi para pessoa jurídica de direito privado, empresa pública, Caixa Federal? Muda. Muda. Tá? Ah, mas eu já queria olhar isso hoje quando chegasse em casa. Estranho, né? Chegar em casa e já ir direto para isso depois de uma aula inteira, mas se eu estou nesse nível já de loucura, né? A propósito, coloquei a propósito, 2 pontos. Ver, que eu vou falar disso mais adiante. TST súmula 390. TST súmula 390. E TST OJ 247 SDI-1. TST súmula 390 e TST OJ 247 SDI-1. Aí vocês vão saber o quê? Que o meu concurso para emprego pode ter diferentes tratamentos. Se é pessoa jurídica de direito público, só posso ser despedido com justa causa. Se é pessoa jurídica de direito privado, aí depende se ela presta serviço público ou exerce atividade econômica. É que eu não consigo me controlar, eu acabo falando, não ia falar, mas é que estou falando. Tá? Se é pessoa jurídica de direito público, só posso ser despedido com justa causa. Se é pessoa jurídica de direito privado, o que ela faz? Presta serviço público ou exerce atividade econômica. Porque se ela presta serviço público, empresa pública Correios, a despedida pode ser sem justa causa, mas tem que ter uma motivação. Sem justa causa, mas com motivação. Agora, se é uma empresa pública, sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado que exerce atividade econômica, a despedida pode ser sem justa causa e sem motivação. Tá? Pessoa jurídica de direito público, com justa causa. Pessoa jurídica de direito privado, se presta serviço público, sem justa causa, mas com motivação.
se é pessoa jurídica de direito privado que exerce atividade econômica sem justa causa e sem motivação. TST súmula 390. TST OJ 247 STI-1. Tá? Lá vocês vão ter... Claro, nós vamos depois ver isso, administração pública, agentes, mas... 41, descargo. Se descargo, não diz emprego. Emprego é outro lugar. Nem sempre disse ali cargo. Então, na verdade, tanto se usava a expressão estabilidade para cargo e para emprego. Não havia essa clareza conceitual. Agora o 41 diz cargo. Não, isso ainda não é tão claro assim para o TST, mas né, eles ainda usam a palavra estabilidade. Mas, enfim, estou dando as referências. Nós vamos tratar disso um pouquinho mais adiante. Por que eu falei disso? Porque eu quero falar do 41 e da estabilidade. Aí só o fato de estar ali cargo já é um corte. Falando de quem tem cargo. Se tem cargo é estatutário, é regido por um estatuto. No âmbito federal, Lei 8.112 de 90. Fiz o concurso para cargo, avaliação, 3 anos e estabilidade. Agora, ficou então mais difícil alcançar a estabilidade. E mais fácil perdê-la. Vamos anotar isso. São 4 as principais hipóteses de perda da estabilidade. Dois pontos. Número 1. A primeira, decisão judicial transitada em julgado. Isso sempre foi assim. Isso não é da emenda 19, mas enfim, decisão judicial transitada em julgado pode gerar a perda do cargo, a demissão. Então, uma ação civil pública de improbidade, a 8429 de 92. Disseram que foi enriquecimento ilícito, artigo 9º. Aí pegam lá o 12, inciso 1º, um dos efeitos da condenação por enriquecimento ilícito. Combinam o 9º com o 12, inciso 1º. Perda do cargo, demissão. Ação civil pública de improbidade, decisão transitada em julgado, demissão. Número 2, além da decisão judicial transitada em julgado, 2, a conclusão do PAD, do processo administrativo disciplinar. O PAD também demite. E aí vejam a questão do problema da linguagem, né? Se eu falo do seletista, o seletista quer ir embora, pede o quê? Sou seletista, trabalho no Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil. Quero ir embora, peço o quê? Peço demissão. Se eu sou estatutário, quero ir embora, eu peço exoneração. Sou lá um seletista e estão me mandando embora. Estou sendo despedido, com ou sem justa causa. Eu sou estatutário, quero ir embora, peço exoneração. Fiz uma merda muito grande, sindicância, PAD e vão me mandar embora. Estão me mandando embora, o nome é demissão. O seletista pede demissão. O estatutário é demitido. Demissão, punição. Cuidado aqui, há uma inversão. Eu não sei, se eu pudesse mandar nisso aí, eu usaria os mesmos nomes. Não precisa. Mas aqui é perigosíssimo. Então, quem sabe direito do trabalho, pensa com cabeça direito do trabalho e erra direito administrativo. E quem sabe direito administrativo, tenta lá falar dá errado. Porque lá eu quero ir embora, peço demissão. Um estatutário não pede demissão, é impossível. Ele pede exoneração. E um PAD pode demiti-lo, e uma condenação judicial transitada em julgado também pode demiti-lo. Pergunto, se eu estou no estágio probatório e rodo no estágio probatório,
41, quero alcançar estabilidade, rodei no estágio probatório. Quem roda no estágio probatório é demitido ou exonerado? Exonerado. Durante o estágio probatório, pratiquei ato de corrupção. Durante o estágio probatório, pratiquei ato de corrupção. Sofri um PAD e concluíram corrupção. E vou ser mandado embora. Estando eu no estágio probatório, o PAD que conclui corrupção vai me demitir ou vai me exonerar? Estou no estágio probatório, roubei, PAD, demissão ou exoneração? Demissão é punição. Aqui é demissão, punição. Sou demitido no estágio probatório. Se eu rodo no estágio probatório, eu sou exonerado. Se eu roubo no estágio probatório, eu sou demitido. Porque a ideia da avaliação no estágio probatório, ela não é uma ideia que, reprovado, você está sendo punido e mandado embora. Filosoficamente não é entendido assim. Eu venci o concurso, mostrei que tinha conhecimento teórico para entrar lá. Mas agora eu tenho que mostrar o conhecimento prático, vamos usar uma expressão brega, inteligência emocional, ver se eu consigo todo dia acordar na mesma hora, chegar lá, entrar, aquela mesa, aquelas folhas, o carimbo, já tem meu nome, tá? Se eu aguento, né? Se não me dá um suador, não me dá tremedeira, se eu não xingo os outros, não tiro a roupa, subo na mesa, tá? Então, tem que saber se a pessoa vai aguentar isso aí. Porque assim, ó, parabéns, passou no concurso. Ok, aqui ó, vai começar o sambinha de uma nota só e assim vai. Tá? Mas é que agora eu estou tranquilo, eu estou esperando a aposentadoria. Tá? Sei. Dá uma vontade de voltar para a terapia. Tá? Mas eu estou explicando isso por quê? Porque não é entendido. Rodar no estágio probatório é que eu não consegui, na verdade, passar na ultimíssima etapa do concurso. Porque eu preciso preencher ainda outros requisitos para a estabilidade. E aí sim, confirmar. Se eu rodo no estágio probatório e me mando embora, o estatuto não considera uma punição. Não é uma pena de... que tristeza, é uma pena, não é uma penalidade. Exoneração nunca é uma punição. Por quê? Porque o estatuto tem lá, 127 de 8.112, punições. Lá não tem exoneração. Então é um negócio infernal, porque isso aí que eu estou dizendo é simples, a merda é a palavra certa. Rodou no estágio probatório, exoneração. Roubou no estágio probatório, PAD, demissão. Sai pela porta da demissão. Porque dependendo do que gerou a demissão, 8.112, tem 3 níveis de demissão no 8.112. Tem a demissão que permite imediato retorno por concurso ou convite. Tem demissão que impede voltar pelos próximos 5 anos, seja por concurso ou convite. E tem demissão que é para nunca mais voltar, nem por concurso, nem por convite. 8.112,90. Tá? Então, assim funciona com o CC. CC. Sou um CC, cargo de confiança. Não quero mais, peço exoneração. Não me querem mais, me exoneram. Livre nomeação, livre exoneração. Agora eu roubei mesmo. Sindicância, PAD, mandar embora o cara. Que nome tem? Tá? Não é exoneração, porque é uma punição. Aí vai depender do estatuto. Ele merece ser demitido. Na lei estadual, usam demissão mesmo. Na lei federal, tem um sinônimo para demissão. A demissão do CC chama-se destituição de cargo em comissão. Não quero o CC, exonero. Roubou, PAD, destituição do cargo em comissão. Mas e se ele tem cargo efetivo e está no cargo de confiança? Ele é destituído do cargo de confiança e demitido do cargo efetivo. Tá? Mas isso eu não vou ditar, tô só... Quem conhece isso são informações básicas. Quem não conhece, aí levaria muito tempo para eu ditar tudo isso. Depois na aula de estatuto eu vou falar. Tá? Quem não conhece esse assunto, eu só estou dizendo isso em tom de ameaça. Tipo, olha só que coisas ainda chatas, vamos ver. Tá? Isso é só o começo.
Tá? Mas é uma loucura, é uma ideia tão simples, seletista, estatutário, por que não tem os mesmos nomes para as mesmas coisas? Né? Um dia o Ziraldo pensou isso e escreveu aquele livro lá, Marcelo, Marmelo, Martelo. Por que leite é leite, não é suco de vaca? Não sei. Tá? Por que um dia resolveram... Ó, é um livro interessante, hein? Tá? Bom... Aqui eu não sei por quê. Por que o nome é diferente? Seletista, estatutário, dá o mesmo nome. Aí é mais fácil de entender. Que é isso que é infernal para nós. No concurso eles colocam lá uma frase técnica dizendo aí o cara tem que ser mandado embora. Ótimo. É exoneração? É demissão? É destituição de cargo em comissão? Aí tem que saber qual é a palavra certa. Entendi a frase. Puta, o cara fez isso aqui, que merda. Tem que ir pra rua, pô. Certo. Que nome isso tem? Na prova objetiva é a palavra que muda a frase. E na prova dissertativa eu acho que estou acertando e estou me matando. Quanto mais eu escrevo, mais eu erro. Porque aí eu vou dizendo, aí, seguinte assim, ó, caiu a casa, sai, demitido. Não, não é demitido, é exonerado. Aí disse a ideia está certa, mas a frase está errada. Aí eu saio dizendo, respondi tudo certo. Aí vem lá a nota 2. Por quê? Porque não tem consistência terminológica. Tá? Eu não estou falando de errar mandado e mandato, aí tem que matar. Tá? Eu estou dizendo assim, exoneração, demissão. Não, ó, o que tem, de não pensa não. Tá? Bom, então vamos lá. 4 são as principais hipóteses de perda da estabilidade. Voltei para o mesmo lugar. 1, decisão judicial transitada em julgado. Perda do cargo, demissão. 2, o processo administrativo disciplinar que demite, não exonera. Ah, mas eu estou em estágio probatório, parabéns, demite. Estável, demite também, demissão. Terceira hipótese, essa pode ser surpresa para alguns. As duas últimas são o dado da emenda 19. 3, pode anotar aí. Avaliação de desempenho com direito à ampla defesa, avaliação de desempenho com direito à ampla defesa, nos termos de lei complementar. Isso está lá no 41 da Constituição Federal. O que tem de novidade essa frase? Tudo. Porque, vejam, ela não está falando de estágio probatório. Ficou mais difícil alcançar estabilidade, artigo 41. Mais fácil perder essa estabilidade. Como assim? Artigo 41. O servidor venceu o estágio probatório e tornou-se estável. Ele é um estável. Mas o que diz o 41? É estável, parabéns, tem que continuar sendo avaliado. A avaliação do estável, emenda 19, reforma administrativa, Bresser Pereira. O estável tem que continuar sendo avaliado pela vida inteira. E, eventualmente, fracassando nessa avaliação já estável, também pode ser mandado embora. Ah, mas me fale então da vida prática e tudo isso aí. O que diz o 41? Tem que regulamentar, tem que fazer uma lei complementar. E, aliás, não é uma, né? 5.000. Só o Rio Grande do Sul tem mais de 500 municípios. Então, só em termos de município, tem que ter 500 e tantos municípios com a sua lei complementar. 0 exemplos. Federal, o Estado, o Ministério Público, tem que fazer essas leis complementares aí. Dizendo como é a avaliação do estável e de que maneira, inclusive, ele pode ser mandado embora porque fracassou na sua avaliação. Não tem vida embaixo dessa frase. Ah, mas eu trabalho em tal lugar, sou estável e me avaliam. Ok, mas certamente não é uma avaliação que decorra de alguma lei complementar. É uma avaliação que fica lá nos teus registros, né, pode interferir no plano de carreira, gerar promoções por merecimento. Eu só estou dizendo que tudo indica, não é uma avaliação ligada a esse caso. Pessoas indo embora por isso, vida, não tem. Na prova tem que saber. Tem que saber que não é por lei ordinária a regulamentação, que é por lei complementar. Tá? Que só isso já é uma bela frase. Conforme lei complementar. Tá? Não é lei ordinária.
Bom, agora, quais seriam os critérios, a periodicidade, os efeitos? Tem que fazer essa lei, né? Não tem a lei. Cadê a lei? Tá. Quarta e última hipótese das que eu queria destacar. Que mais pode fazer a estabilidade ir embora? Porque em nome do princípio da eficiência, botar essa história aí da avaliação do estável. E também colocar o que eu vou dizer agora. O corte de gastos. O corte de gastos. Entre parênteses, Constituição Federal, artigo 169. O corte de gastos. Imagine assim, passei no concurso, fui nomeado, tomei posse, entrei em exercício, cumpri o estágio probatório, tenho estabilidade. Só que essa estabilidade pode ir embora. De que forma? Pelo corte de gastos. Claro que 169, até eu vou falar um pouquinho do que está lá. Eu não sou o primeiro. Obviamente que tem ali uma hierarquia. Quem sai antes? Até chegar no estável. Mas o fato é que, não que isso na prática tenha acontecido, mas o estável pode ser mandado embora sob o argumento do corte de gastos. Ultrapassagem violentíssima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Perguntaria, o estável mandado embora sob o argumento do corte de gastos seria uma hipótese de demissão ou exoneração? Exoneração, porque aqui não está se falando de punição nenhuma. Demissão e punição. É a evidência da situação concreta. Agora, observem que tem muita gente antes dele. No mínimo, quantos por cento tem lá? No mínimo 20% dos cargos de confiança e das funções gratificadas. No mínimo não. Pelo menos. Tá certo, é no mínimo mesmo. Né? No mínimo isso, no mínimo 20%. Depois vem os não estáveis. Por fim, os estáveis. No mínimo 20%. Abriu a porta sozinha? Eu sou ateu. Esse foi o vento. Tá? Juro para vocês. Mas... Tá... Não, foi o vento. Tá? Bom, então dizer o seguinte, que o processo do corte de gastos tem uma ordem. E essa ordem começa pelo tal, no mínimo, 20%. Então, veja, vamos imaginar essa hipótese. Eu mando embora 30% dos CCs, 30%. Depois mando os não estáveis. E depois mando um estável. Teria uma possibilidade de ficar um CC e ir embora o estável. Porque tem municípios que os CC são 5, 6. É o prefeito e os secretários. E um direito mínimo de governar eu tenho com as pessoas que estão afinadas com o meu projeto. Então não é assim, primeiro manda embora todos os CCs, aí fica o prefeito sozinho e o quadro de carreira. Não dá certo. Tá? Agora, interessante aprofundar a expressão não estável. Quem pertence à lista dos não estáveis referidos pelo 169 da Constituição Federal? É um pouquinho mais sofisticado do que apenas dizer quem está em estágio probatório. Tá? Tem uma sutileza ali. Quem é que posso considerar não estável? Porque primeiro vão embora, devem ir embora, no mínimo 20% dos CCs e FGs. Depois não estáveis, depois estáveis. Logo os estáveis podem perder a estabilidade sob o argumento do corte de gastos, então exonerados. Tá. Bom, nesse universo de não estáveis, questões nível CESP, nível advogado da União, nível procurador da República e juiz federal. A compreensão desse conceito de não estáveis começa no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 19 do ADCT. 19 do ato das disposições constitucionais transitórias.
Porque lá diz assim, estamos em 88. Tá? Estamos em 88. O que diz a Constituição? Disse a Constituição em 88. Daqui para frente, 89, 90, para cargo, concurso, para emprego, concurso. Para cargo, concurso, para emprego, concurso. Tá, mas tudo bem. Perguntaram para a Constituição. Vem cá, e o que tu vais fazer com todo o povo que entrou sem concurso? Antes de 88. Um número maior do que imaginam. Tá? O que fazer com quem entrou sem concurso? Perguntaram para a Constituição, já que daqui para frente, para cargo, concurso, para emprego, concurso. Aí a Constituição disse o seguinte, bom, vamos fazer assim. Quem entrou 5 anos para trás, estamos no dia 5 de outubro de 88. Quem conseguiu entrar até o dia 5 de outubro de 83, quem conseguiu entrar sem concurso até o dia 5 de outubro de 83, na administração direta, autarquias e fundações, esses aí, então entrou em 75, 76, 79, 81, quem entrou nesse período? Estabilidade. Para cargo, concurso, para emprego, concurso. Mas quem entrou até o dia 5 de outubro de 83, na administração direta, autarquias e fundações, eles têm estabilidade. É a chamada estabilidade extraordinária. Tá, mas eu quero saber dos não estáveis. Vou chegar lá. Só estou dizendo que quem conseguiu entrar sem concurso na administração direta, autarquias e fundações, entrou em 81, 82, 75, 64, isso aí, estabilidade extraordinária. Bom, mas aí ficou a questão, tá, mas e os que entraram em 84, 85, 86 e 87, são o quê? Eles vão poder continuar? Nós estamos no dia 5 de outubro de 88. Quem entrou até 83, estabilidade. E quem entrou em 84, 85, o que disse a Constituição sobre isso? Nada. Não disse nada. Ficou em silêncio. E aí o silêncio gerou a dúvida. Mandar essas pessoas embora? Podem continuar? O que nós vamos fazer com eles? Bom, aí é mais ou menos a aula passada. Aqueles que estão ocupando cargos de confiança, mesmo que exista o vínculo de parentesco da súmula vinculante. Se eu consigo ficar aqui enquanto ninguém me tira, fiquei. Bom, a maioria ficou. 84, estamos agora em 2013, de repente até hoje a pessoa está lá. Continua lá. Quem tem estabilidade extraordinária? Quem entrou até o dia 5 de outubro de 83. E quem entrou em 84, 85, 86, 87, a Constituição, emenda 19, artigo 19 do ADCT não disse nada. Aí vem o detalhe, isso eu vou dizer pela primeira vez. A emenda 19 de 98, por isso está dentro da aula de princípio da eficiência, a emenda 19 de 98 tratou do assunto. No artigo, eu vou aqui confirmar, se não me engano, é o artigo 31. Deixa eu confirmar. A emenda 19 de 98 tratou do tema. Emenda Constitucional 19 de 98. Artigo... Ou é o 19? Não é o 31, não. Daqui a pouco eu vou me lembrar qual é. Mas está lá no artigo 19, isso eu juro. Tá? O artigo 19... Oi, 33? Tá, quase. Então, obrigado. Emenda 19, artigo 33. Obrigado. O artigo 33 da emenda 19 de 98 disse o seguinte, tá? Porque nós, em 88, a Constituição dizendo para cargo, concurso, para emprego, concurso. 88. O artigo 19 do ADCT é de 88 também, dizendo que quem entrou até 83, estabilidade. Aí os outros, em 88, não disseram nada.
Em 98, emenda 19 de 98, artigo 33, a emenda 19 diz o seguinte: ah, eu sei que vocês ainda estão aí. Vocês que entraram em 84, 85, é um monte de gente. 80, ah, é o meu pai, não te ofende, eu estou só, é técnica aqui, tá? 84, 85, 86, 87, os que entraram nesse período, artigo 33, emenda 19, serão considerados ou são considerados não estáveis para fins do 169 da Constituição Federal. São não estáveis. Está desde 84, não estável. 84, 85, 80, não estável para o 169. Ter conseguido acompanhar esse raciocínio permitiria responder uma pergunta, que é o seguinte: será que isso para eles foi uma boa notícia ou uma má notícia? Quando o artigo 33 da emenda 19 de 98 diz que o povo que entrou em 84, 85, 86 e 87 ficam sabendo então agora que eles são não estáveis para fins do corte de gastos do 169, será que ali eles receberam uma boa notícia ou uma má notícia? É uma excelente notícia. Porque os que entraram até 83, já lá no ADCT eu disse, ó, vocês tranquilo, estabilidade. Aí os outros nós vamos resolver depois. Aí passou o tempo, emenda 19, vamos resolver o caso deles. Olha, eles são não estáveis para a listinha do corte de gastos do 169. Contrário senso, para as outras coisas, são estáveis. Eles são estáveis. São não estáveis é na hora do corte de gastos, que eles entram na lista na frente dos estáveis. Logo, eles estão lá dentro do conceito não estáveis. Tá? Quem está começando a estudar esse assunto pela primeira vez, é uma explicação densa. Né? Para quem já está estudando há algum tempo, olha, é importante saber isso aí. Tá? Ficou mais fácil perder a estabilidade, porque até o corte de gastos manda o estável embora. Essa é a informação básica, que aí, se é o primeiro curso, não interessa, isso aí tem que saber, isso aí é fácil. Olhar o 169, isso tem um valor em si, porque ler a Constituição é o básico para qualquer concurso. Né? A gente diz que estudei a morrer para esse concurso. Quantas vezes lê a Constituição inteira? Nenhuma. Estudou a morrer e vai morrer. Porque não estudou a morrer, não leu nem a Constituição inteira, imagina as outras leis. Tá? Mas eu li todo o Maximiliano Führer, nem sei se ainda existe isso, que no meu tempo a chinelagem era essa aí, né? Que aí é o desespero. A pessoa na faculdade ela fica até constrangida de estudar, ela lê escondidinho. Quando é para o concurso a pessoa começa a achar até chique. Tá? Olha, pelo menos a lei a gente tinha que ler, o mínimo, né? A Constituição, ler 169, aí está lá essa lista. Das alternativas abaixo relacionadas, aponte aqueles que o corte de gastos não pode mandar embora, enfim. Ali eu tenho uma lista. Ou indique o que a afirmativa incorreta a respeito, e aí vai no 169. Aí no 169 diz assim, tem que mandar no mínimo 50% embora. Não, é no mínimo 20%. E os não estáveis, que são apenas aqueles que permanecem em estágio probatório. Não, errado, que tem esse povo aí que entrou em 84 e até hoje está lá. Claro que é uma questão sofisticada, porque envolve o 19 do ADCT e o artigo 33 da emenda 19 de 98. Porque nem todo artigo que está dentro de uma emenda constitucional vai para dentro da Constituição. Nem todos os artigos que estão em uma emenda constitucional estão dentro da Constituição. Modo didático de dizer, porque na verdade eu enxergo lá no topo do ordenamento jurídico a Constituição e a íntegra das emendas. Por isso que não tem como publicar a Constituição e as emendas não estarem juntos lá. Então, na verdade, ler a Constituição e a íntegra das emendas. Não, calma. Primeiro porque
80% das emendas está dentro do texto normal, então aí sobra 20%. Desses 20%, aí cada professor na sua matéria vai apontar aquilo que das emendas eu preciso saber. Porque realmente, a única forma de saber o que está escrito lá no 33 da emenda 19, só tem lá essa informação. Não tem dentro da Constituição. O que aconteceram com as medidas provisórias do tempo do 30 mais 30 mais 30, depois que a medida provisória passou para 60, prorroga por mais 60. O que aconteceu com as outras? Continuam produzindo seus efeitos até hoje, rumo ao infinito, como se leis ordinárias fossem, podem ser sim revogados por medidas provisórias da regra nova. Mas onde isso está escrito? Só na emenda 32, que é a emenda da medida provisória, lá no artigo 2º ou 3º. Tá? Mas aí a aula de Direito Constitucional, quando explicar processo legislativo, vai falar de medida provisória e mostrar esse finalzinho da emenda 32. Já o Direito Administrativo, ao explicar a emenda 19, que é a emenda mais importante para o administrativo, por isso estou investindo tanto tempo nela. Tá? Essa emenda 19 tem lá no artigo 33 esse detalhe. Tem alguns artigos relevantes da emenda 19 que vão aparecer durante a aula, estão só na emenda. Não foram para dentro do corpo ordinário da Constituição, mas estão no topo do ordenamento jurídico ao lado da Constituição. Tá? Bom, entenderam essa explicação? Tem umas coisas complexas que eu explico, mas nem eu estou entendendo direito, porque é terrível. Tá? Essa questão cargo, emprego, daqui a pouco vai ser fundamental para nós diferenciarmos. Uma sociedade de economia mista só faz concurso para emprego. Se eu criar uma autarquia hoje, ela só pode fazer concurso para cargo. Mas tem autarquias que dentro tem cargo e emprego, pode fazer concurso para cargo e para emprego. Demissão para seletista é uma coisa, para o estatutário é outra. Exoneração na vida do seletista nem tem. Para o estatutário é um dado fundamental. Tá? Bom, então vamos passar para um item novo, tá? Para pelo menos começar na aula de hoje. Porque agora é o ponto número 2. Lá o título 1 da primeira aula, os princípios orientadores do direito administrativo, isso aí já foi, o 1. E dei aula até agora sobre o 1. O 2, os poderes administrativos. Os poderes administrativos. Já citei a existência deles, número 2, os poderes administrativos, desde a primeira aula, quando falei, olha, desempenhar a função administrativa é exercitar os poderes administrativos. Primeira aula, o legislativo, o executivo e o judiciário, todos em algum momento desempenham a função administrativa. E desempenhar a função administrativa é exercer os poderes administrativos. Quais são eles? E eu vou explicar o primeiro. O primeiro, podem anotar aí que eu vou explicar, é o poder disciplinar. Depois do poder disciplinar vem o poder hierárquico. Poder disciplinar, depois vou explicar o poder hierárquico, depois vem o poder regulamentar, o poder de polícia, o poder vinculado e o poder discricionário. Repito, vou repetir, eu sempre repito. Poder disciplinar, poder hierárquico, poder regulamentar, poder de polícia, poder vinculado e poder discricionário. Esse é um tema dos mais singelos no direito administrativo, só que no concurso público vira algo difícil, porque na verdade esses conceitos eles se cruzam. Eu, por exemplo, jamais como examinador faria uma questão sobre isso, porque tem assuntos que eles acabam se misturando. O servidor praticou uma infração disciplinar, então a autoridade, tendo notícia dessa infração disciplinar, para exercer o poder disciplinar, se obriga a desencadear a sindicância ou direto o PAD. Então, fica tudo misturado, que para exercer o poder disciplinar,
Surge aí o poder vinculado, porque eu sou obrigado a desencadear a ação disciplinar, seja sindicância ou PAD. Então já entrou aqui o vinculado pelo meio. Aí eu faço toda a sindicância, PAD, aí eu vou punir, usando a linguagem federal. Vou advertir, suspender ou demitir. Há um elemento há um quê de discricionariedade na dosagem da pena, para então definir a punição e o poder disciplinar. Então eu passei pelo vinculado, na hora de definir a punição, discricionário, e ao demitir o servidor é o disciplinar. Então tem os três no mesmo momento, e eu poderia ter dito o seguinte, e a autoridade que desencadeia isso, poder hierárquico. E o superior pode inclusive avocar e ele desencadear a ação disciplinar. Aí o poder hierárquico, obrigado a desencadear a ação disciplinar, poder vinculado, define a dosimetria da pena, discricionário e pune disciplinar. Está tudo misturado. Um dos atributos do poder de polícia é a discricionariedade. Então o poder discricionário e o poder de polícia se misturam. Quer dizer, os poderes administrativos eles não ficam separados. Isso aqui é qual dos poderes? Não sei, eu vou ter que ver os outros para por exclusão chegar. Eu mesmo... isso aqui, qual dos poderes é? Todos. Então eu tenho que olhar as outras opções para, por exclusão, tentar chegar numa... Ou seja, eu jamais faria essa pergunta. O poder de polícia, em regra discricionário, por exceção vinculado. Há muito de discricionariedade no poder de polícia. Há muito de hierarquia e discricionariedade no poder disciplinar. Há muito de discricionariedade no poder regulamentar. Logo, essas coisas todas se misturam. Tá? Mas vamos tentar... quando querem saber de poder disciplinar, estão pensando no quê? Anotem aí uma frase que surpreenderá alguns. Poder disciplinar, coloquem aí. É a competência atribuída ao Estado. É a competência atribuída ao Estado para punir na esfera administrativa, até aqui é óbvio, o peculiar é o final da frase, para punir na esfera administrativa agentes públicos e também, o e também pode ser a surpresa, e também particulares. E também particulares, desde que respeitado o contraditório. Ponto. Ou pelo menos coloque aí, entre parênteses, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55. Surgiu na primeira aula. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55. A necessidade de respeitar nos processos administrativos e judiciais, ampla defesa, o contraditório. Bom, normal pensarmos o seguinte, falou em poder disciplinar, já sei, 8.112, PAD, contraditório, punição. Só que o poder disciplinar não é apenas sindicância, PAD, contraditório, punição. Para um servidor público estatutário. Também é exemplo de poder disciplinar, aí vamos logo anotar as leis e os artigos, o que prevê a Lei 8666 de 93. Foi feita uma licitação. Alguém ganhou esta licitação e tem com a administração um contrato. E não está cumprindo esse contrato. Bom, esse contrato, pelo descumprimento, pode ser rompido. 78 da 8666. Mas não só isso. Além de rompido, a administração abre um processo administrativo, permite o contraditório e aplica na empresa uma punição pelo descumprimento do contrato. Então, coloquem aí a Lei 8.112 de 90... A Lei 8.112 de 90, já vou terminar. No artigo
127, a Lei 8.112 de 90, no artigo 127, prevê punições que podem ser aplicadas aos servidores. Enquanto a 8.666 de 93, no artigo 87, elenca punições que podem ser aplicadas aos particulares. Ponto. Punições que podem ser aplicadas aos particulares. Ponto. Então, eu sou um servidor público federal regido pela 8.112. Pratiquei uma infração disciplinar. Pergunto, pratiquei uma infração disciplinar, é obrigatório abrir a sindicância ou eu posso ir direto para o PAD, para o processo administrativo disciplinar? Eu tenho que abrir a sindicância ou eu posso pular a sindicância e abrir direto o PAD? É obrigatório fazer sindicância antes do PAD ou eu posso fazer o PAD direto? Se eu não soubesse a lei, eu imaginaria a sindicância como um pré-requisito ao PAD. Porque é muito difícil mesmo abrir um PAD sem uma prévia sindicância. Mas a sindicância é dispensável. Dispensável. Eu posso ir direto para o PAD. Só com a sindicância poderia eu, no âmbito federal, estadual também, tá? Poderia eu, só com a sindicância no âmbito federal, aplicar a punição a um servidor? Sim ou não? Não sei a lei, o que eu pensaria? Bom, pensaria que está na hora de saber a lei, né? Tá? Porque o que diz a lei? A sindicância pode gerar punição. Só que o teto punitivo é baixo, 8.112 de 90. Pode advertir ou suspender até, no máximo, quantos dias? Quando eu pergunto assim, vocês não sabem se é porque eu não sei ou se é porque eu estou testando vocês. Vai acontecer vezes que eu não estou me lembrando. Mas essa eu me lembro, é até 30 dias. A suspensão pode ser até 90, mas a sindicância adverte, verbal ou por escrito? Advertência por escrito. A sindicância pode advertir por escrito ou suspender até no máximo 30 dias. 146 da 8.112 de 90. Claro que a sindicância, para gerar a punição, tem que permitir o contraditório. E aí a palavra é horrível, já vou terminar. Porque sindicância, sindicância, sindicar, sindicar, pesquisar. A sindicância pesquisa. A sindicância, a gente logo pensa, é tipo assim, inquérito policial. Em alguns aspectos, ok, porque o inquérito policial é dispensável. Eu não preciso dele, né? Sindicância, dispensável, eu posso ir direto para o PAD. Só que o inquérito policial sozinho não pode gerar uma punição, a sindicância sim. Só as mais brandas. Faz a sindicância, vi que é o cara, foi uma coisinha de nada, contraditória, advertência por escrito. Ou suspensão até 30 dias. Suspender para mais de 30 dias, o teto é 90, demitir, aí tem que ter depois o PAD. Logo, surpresa, não é? No exercício desse poder disciplinar, sindicância 1, dispensável, sindicância 2, pode punir. Claro que tem que ter por dentro aí o contraditório, porque eu não posso punir sem o exercício do contraditório. Agora, se a sindicância ela pode ser o espaço do contraditório, na medida em que ela pode ser um lugar para punições no exercício do poder disciplinar, como é que fica o inquérito nessa questão? Já vou terminar. Fiz a sindicância, agora estou indo para o PAD. Uma das etapas do PAD é o inquérito administrativo. Minha pergunta, antes de chegar no inquérito administrativo,
no inquérito policial, respeita-se o princípio, deve-se respeitar o princípio do contraditório no inquérito policial, sim ou não? Salvo teses ultra-garantistas, né? Não que eu não seja a favor, mas não é o caso aqui, tá? Inquérito policial, não. Tá. Pergunta mais difícil. E na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI? Olha o nome inquérito de novo. Inquérito, inquisição, inquisitorial, Idade Média. Fica a curiosidade agora, né? Escolher o novo Papa. Não vou ser respeitoso, não vou fazer nenhuma piada sobre isso. Respeitoso, tá? Só é interessante investigar o que esse Papa aí pela vida já disse. Isso que é importante, para saber se... Porque, enfim, do ponto de vista político, né, as pessoas vão ficar mais felizes ou mais tristes dependendo do que ele disser daqui para frente. Então é importante até para os que são de outras religiões ou nenhuma. É muito importante. Tá? Agora, vamos lá. O que vocês sabem de CPI? Tirando o Jornal Nacional e Veja. O que nós sabemos de CPI? Sério agora. Comissão Parlamentar de Inquérito respeita o princípio do contraditório? Sim ou não? Se eu não, assim, nunca estudei bosta nenhuma disso aí, eu daria super sim. Resposta, super não. Comissão Parlamentar de Inquérito, inquisição, Idade Média. Por isso que foi um negócio papo, que eu fiz a relação. Comissão Parlamentar de Inquérito. Inquisição, inquisitorial, termina como inquérito policial, é só um relatório e era isso. Uma CPI jamais punirá qualquer pessoa, como inquérito policial também não tem esse papel. Termina com um relatório que vai para uma comissão de ética, lá o contraditório, a punição e a perda do mandato. Porque assim como sindicância é sindicar é pesquisar, e inquérito é inquisição é Idade Média, tocava fogo nas pessoas. Ah, mas eu não sou tão bruxo assim, não interessa. Fogo. Tá? Tudo isso para agora chegar nesse ponto, aí nós vamos terminar. E quando eu falo de inquérito administrativo? No inquérito administrativo, respeita-se o princípio do contraditório, inquérito policial não, Comissão Parlamentar de Inquérito, não. Até por isso o nome inquérito ali. Ah, mas o cara fala horas. Na delegacia também, só não estão filmando. Mas falar não é o contraditório, é outra coisa. Agora, quando eu digo inquérito administrativo, durante o inquérito administrativo se respeita o princípio do contraditório, sim ou não? Sim. Talvez não fosse a palavra mais apropriada. Mas se olharem a 8.112 de 90, artigo 124, acho que é esse, deixa eu ir lá, 124. O 124 da 8.112 de 90 diz assim, 124, não é esse, a idade chegou, é o 153, errei completamente, 153. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório. 8.112 de 90, artigo 153. E diz também, lá na 8.112, leiam depois em casa, quando ela, 8.112, organiza o processo administrativo disciplinar ordinário. Lá no artigo 151. Leiam o 151, leiam o 153. Vão ver que no 151 da 8.112 está lá, o inquérito administrativo é a hora que a pessoa se defende. Tem a sindicância e tem o PAD. Abriu o PAD, constituída a comissão, nós vamos ao inquérito administrativo. No inquérito administrativo é a hora de eu me defender, 151. Por isso que diz lá 153, o inquérito administrativo respeita o contraditório. A palavra é inquérito, inquisição, mas é uma inquisição com contraditório. Porque, inclusive, é o lugar do contraditório no PAD. Aí depois vem lá a punição. No exercício do poder disciplinar, é no inquérito que eu me defendo. No inquérito policial, não. Na comissão parlamentar de inquérito, não. Porque até a palavra inquérito, assim como a palavra sindicância, são lugares em que eu não me defendo. Só que nós vimos que no exercício do poder disciplinar, que eu vou continuar na próxima aula, a sindicância é um lugar em que talvez eu tenha que me defender, porque vão me punir.
e é no inquérito que eu me defendo, porque é a etapa do PAD na qual eu exercito meu direito de defesa. O que mostra assim, o drama que a gente enfrenta aqui, que é a questão do saber a palavra certa e que isso não pode ser meramente intuitivo. A 8.112, nesse caso, ela não é diferente da 10.098. Então, quem sabe para o federal, sabe no estadual, e os municípios têm estatutos que usam a mesma premissa. Tá bem? Então, na próxima aula, os poderes administrativos. Tchau.